Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa e ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e vamos juntos estudar um pouquinho mais a respeito da nossa língua, a língua portuguesa. Bom, e o tema da aula de hoje é intertextualidade e interdiscursividade. Bom, são temas que eu particularmente adoro, são temas muito interessantes. Vamos lá. Me diz aí, o que você lembra de intertextualidade e interdiscursividade? Bom, você tem alguma ideia do que é isso? Você já estudou isso? Já foi falado isso na sua escola? Eu tenho certeza que sim. Talvez você não se lembre, mas eu vou te ajudar. Vamos lá. Para a gente falar de intertextualidade, a gente tem que falar primeiro de textualidade. Textualidade vem de texto, certo? Então, seria uma relação entre textos diferentes. Bom, aí a gente já tem uma primeira ideia do que seja intertextualidade. Para a gente falar de interdiscursividade, a gente tem que falar de discurso, de uma ideia presente. Bom, então, seria uma relação entre discursos. Bom, vamos lá. O que é um texto? Um texto é uma unidade linguística completa, percebida pela audição na fala e pela visão na escrita, que tem unidade de sentidos e intencionalidade completa. Já o discurso ele é uma atividade comunicativa capaz de gerar sentido, desenvolvida entre interlocutores. Então, aqui a gente tem o conceito de texto e o conceito do discurso, ok? A gente pode até, nesse sentido, pensar que se o discurso é a ideia e o texto é a unidade linguística completa, percebida pela fala e pela visão, a gente pode até dizer que o discurso, o texto é uma materialização desse discurso. Bom, então vamos lá. Então, intertextualidade é a relação entre dois textos caracterizada por um citar o outro. Um texto menciona o outro. Não precisa ser necessariamente um texto, pode ser uma obra de arte, um quadrinho que menciona um poema, uma obra de arte que remete a outra obra de arte, uma música. A gente vai falar um pouquinho mais disso posteriormente. Já a interdiscursividade é a relação entre dois discursos caracterizados por um citar o outro. Então, uma ideia que cita a outra, ou uma ideia que é presente, né, em diferentes plataformas, em diferentes tipos de texto, em diferentes artes. Então, é um discurso ali, uma ideia que é comum. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de intertextualidade. A intertextualidade é um recurso linguístico que faz o diálogo entre duas ou mais obras, utilizando um texto-fonte como referência. Um autor utiliza um recurso intertextual quando ele traz elementos de outras obras para dentro da sua, estabelecendo uma relação entre elas. Observe aqui, como eu disse anteriormente, essa intertextualidade ela não é específica do texto escrito. Ela pode acontecer entre duas obras. Observe aqui, eu tenho O Grito, essa obra bem famosa aqui de Edvard Munch, e eu tenho aqui, olha só, uma reprodução feita com um personagem aí dos desenhos animados, que é o Bart Simpson. Tá vendo? Olha só. Então, eu tenho aqui uma intertextualidade entre obras, ou seja, uma intertextualidade numa linguagem não verbal, entre imagens. Olha aqui, mais uma para você analisar. A gente tem aqui a capa de um álbum dos Beatles, né, bem famosa aí. E aí aqui a gente tem uma intertextualidade também lá com a família Simpsons, certo? Eles atravessando aqui a rua. Então, uma intertextualidade entre imagens, né? Entre uma linguagem não verbal, não tem palavras aqui. Mas eu consigo perceber essa referência, né? Um remetendo ao outro. Bom, como a gente disse, não precisa ser somente entre imagens ou somente entre textos. Eu posso ter diferentes plataformas, diferentes tipos de arte, diferentes tipos de manifestação comunicativa que podem ser considerados intertextualidade. Observe aqui esse quadrinho. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Minha terra tem Palmeiras. Cada um tem o time que quiser. Bom, então aqui eu tenho um trocadilho aí, um jogo, né? Um tem o Corinthians, onde canta o sabiá, e o outro tem Palmeiras. Bom, e aqui esse quadrinho remete a um poema muito conhecido, que inclusive a gente tem várias versões dele, né? São vários outros autores citam esse poema em suas obras, inclusive um hino nacional. Daqui a pouquinho a gente vai ver um vídeo que vai explorar melhor isso. Mas olha só, esse quadrinho faz menção aqui à canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu, e assim continua. Mas vocês perceberam que dentro desse quadrinho aqui, dentro desse trocadilho, ele remete a um poema. Então são fontes aí, né, diferentes, o quadrinho e o poema, e um citando o outro como exemplo de intertextualidade. Bom, continuando. A intertextualidade pode acontecer de diferentes formas. Ela pode vir por meio de paráfrase, e eu vou ter um reconto desse texto, né, preservando no máximo possível os sentidos do texto original, ou por meio de paródia. Bom, a diferença entre a paráfrase e a paródia é que geralmente a paródia ela é uma imitação com um tom mais satírico, irônico, engraçado, alguma crítica. Às vezes não fica tão clara essa diferença para nós, mas enfim, essa aqui é uma boa estratégia para a gente diferenciar as duas. Mas vamos lá, tenho exemplos aqui mais para frente para a gente analisar melhor. A paráfrase, ela é a recuperação de um texto por outro, retomando o processo de construção de sentidos. Ela traduz a ideia do autor utilizando outras palavras. Não é necessário usar aspas, mas é necessário mencionar o autor. Então, quando eu leio alguma coisa e reproduzo aquela ideia com as minhas palavras, eu tenho uma paráfrase. Vamos lá, exemplo de paráfrase. Observe aqui, esse é o texto original, vou ler para você. Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. O motorista fugiu e não prestou socorro. Porém, algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. Esse texto ele foi parafraseado, ele foi reescrito, mantendo a ideia original. Observe só. Ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. A placa foi anotada por testemunhas no local. O motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. Um hospital nas proximidades recebeu a vítima e os médicos falaram que seu quadro é estável. Observe, eu tenho um relato do mesmo acontecimento, certo? Só que de maneiras diferentes, né? Foram usadas outras palavras. Mas aqui eu não tenho intenção de ironizar, de criticar, não tenho um tom satírico, né? Nada disso. A ideia era manter aí a ideia original do texto, que era informar sobre um acidente. Bom, vamos lá. Já a paródia, na paródia acontece a reformulação de um texto. Entretanto, o autor usa como base um discurso existente e ele pode, inclusive, opor-se a ele, né? Fazer uma crítica, como a gente tinha mencionado. A paródia se baseia em um caráter contestador. Além disso, existe uma alteração do discurso original, seja para fazer uma crítica ou para marcar um sarcasmo ou uma ironia. Observe agora o texto original e a paródia que foi criada. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Também da canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Olha só, a paródia da canção do Exílio, que foi escrita por Murilo Mendes. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Olha só, tá vendo aqui? A gente percebe a crítica ao preço, né, das frutas. A gente tem aqui uma crítica também, né, as flores são mais bonitas. Ele dizendo desse sufocamento que ele sente, né, estando em terras estrangeiras. Ele faz referência a essas terras estrangeiras, ó, Califórnia, Veneza. Ele faz uma crítica aqui também, né, ouvir o sabiá com certidão de idade. Olha só, então a gente tem aqui realmente, né, algumas críticas implícitas nesse texto que a gente percebe. Então, nesse primeiro aqui, a gente tinha uma paráfrase, certo? Eu não tinha intenção de criticar, nem de ironizar, a intenção aqui era transmitir a mesma ideia. Já nesse segundo texto que nós analisamos, a gente percebe aí que tem um tom, né, de crítica e de sarcasmo em relação ao texto principal. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre paráfrase e paródia em obras de arte. Bom, essa obra de arte aqui é muito conhecida, né, a Mona Lisa. A original foi pintada pelo Leonardo da Vinci. Olha só, isso aqui é uma recriação, né, é uma paráfrase, mas observem, né, que tem o mesmo tom, o mesmo olhar, né, transmite mais ou menos a mesma ideia. A gente olha aqui para essa obra e vê que é uma reconstrução, né, uma reconstituição aqui da obra do Leonardo da Vinci. Agora observe aqui. Lá eu já tenho uma paródia, né, mais moderno, mais colorido, né, parece que tem um tom meio humorístico, um pouco de crítica, né, olha as roupas que ela está usando, a maneira que foi
pintado o rosto dela, né, o fundo grafitado, né, então ali eu posso considerar como uma paródia, certo? Então teve intenção aí de modificar a impressão que essa obra causa na gente. Bom, olha aqui, outro exemplo de paródia, né? Então aqui a Mona Lisa pousando, né, para ser pintada aí para a foto, e aqui a gente tem a Mona Lisa olhando aí para um celular, né, fazendo uma selfie. Então, como se fosse uma crítica aos tempos, né, atuais, como a gente posa aí para ser fotografado, né, e como a Mona Lisa pousava para ser pintada aí. Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre essa intertextualidade. Agora a gente tem um vídeo da Khan Academy que traz aí análises bem interessantes dentro da literatura, dentro de algumas publicidades também. Vamos lá, vamos analisar? Neste vídeo aprenderemos sobre a intertextualidade na literatura. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A frase retirada de O Pequeno Príncipe é popular e repetida à exaustão por milhares de leitores da obra em todo o mundo, em inúmeras situações, principalmente nas redes sociais. Nossas ideias e pensamentos são expressos por meio de textos, e esses textos são resultado daquilo que lemos, ouvimos ou assistimos. O que absorvemos dessas experiências culturais influencia nossos textos. Essa influência que recebemos de outros textos recebe o nome de intertextualidade. Veja esta imagem e esta agora. Essas imagens lhe são familiares? Provavelmente você pensou na Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci. Cada uma, a seu modo, remete ao famoso retrato. É a intertextualidade. Podemos definir intertextualidade como o diálogo entre dois ou mais textos, sejam eles verbais ou não verbais. Como assim, professor? É quando, por exemplo, um texto cita outro texto, fala de algo que foi dito em outro texto. Quando você faz referência a uma frase retirada de um desenho, um filme, uma propaganda, uma música, um livro, ou até mesmo um provérbio, você está estabelecendo um diálogo entre seu texto e o texto original. Isso é intertextualidade. Harry Potter diz: palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia. Sendo assim, vamos entrar no mundo mágico da intertextualidade na literatura. A propósito, essa intertextualidade que eu acabei de utilizar se deu por meio da citação entre aspas da fala do famoso mago. Os escritores se inspiram no universo cultural para compor suas obras, e a intertextualidade é um recurso frequentemente explorado por eles. Que tal analisarmos alguns exemplos para entender melhor como é o processo intertextual na literatura? Vamos dar uma olhada na célebre Canção do Exílio, escrita em 1843 por Gonçalves Dias. Esse é um ótimo exemplo para entendermos como outros autores trabalham a intertextualidade. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Nesse poema, Gonçalves Dias canta a saudade do Brasil, valorizando as belezas naturais enquanto vivia exilado na Europa. Há uma enormidade de textos que dialogam com a Canção do Exílio. Vamos dar uma olhada em alguns deles? Veja este, por exemplo. Um sabiá na palmeira longe. Estas aves cantam um outro canto. O céu cintila sobre flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só, na noite, seria feliz. Um sabiá na palmeira longe. Onde é tudo belo e fantástico, só, na noite, seria feliz. Um sabiá na palmeira, longe. Ainda um grito de vida e voltar para onde é tudo belo e fantástico. A palmeira, o sabiá, o longe. O nome desse poema é Nova Canção do Exílio, de autoria do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Já pelo título dá para notar a referência ao texto original. Ao lermos o texto, notamos elementos da natureza, como o sabiá e a palmeira, e o mesmo tom saudosista de Gonçalves Dias. A intertextualidade pode acontecer quando utilizamos a mesma ideia original,
mas num texto diferente. É como dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. O nome desse recurso é paráfrase. Vamos ler mais outro? Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Esse poema se chama Canção do Exílio, de Murilo Mendes. Diferentemente de Gonçalves Dias, Mendes faz uma crítica, e essa crítica é a invasão cultural estrangeira. Ele não se conforma em aceitar tudo que vem de fora. As frutas, os pássaros, os artistas, as ideologias. Ele se sente exilado mesmo estando no próprio país. Além do título que já dialoga com o poema original, há várias pistas no interior do poema, como por exemplo os versos Nossas flores são mais bonitas, Nossas frutas mais gostosas, que remetem ao texto de Gonçalves Dias. Quando temos o diálogo com o texto, mas com mudança na abordagem temática, chamamos essa intertextualidade de paródia. Às vezes a intertextualidade ocorre mesmo em gênero textual distinto. É o que vemos no exemplo seguinte. Vida de passarinho, Caulos. Gonçalves Dias. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossa vida mais amores. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. O sabiá sou eu. Essa era a palmeira. Esse quadrinho do cartunista Caulos, além de citar a obra original e o autor Gonçalves Dias, por meio de dois elementos do poema, o sabiá e a palmeira, denuncia o descaso com o meio ambiente em nosso país. Esse exemplo mostra o recurso à citação, em que se menciona claramente o texto ou parte dele. E, para finalizar, você sabia que até o hino nacional estabelece intertextualidade com a Canção do Exílio? Observe no hino os versos. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Os versos remetem de modo flagrante ao poema de Gonçalves Dias. Os versos Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores pertencem à Canção do Exílio de Gonçalves Dias. E os encontramos entre aspas no hino nacional. O primeiro verso aparece na íntegra no hino e o segundo com adaptação, Nossa vida no teu seio, mais amores. A inclusão do poema Canção do Exílio no nosso hino vem comprovar o quanto foi receptiva e popular a obra do poeta Gonçalves Dias. Vale lembrar que a letra do hino nacional foi escrita muito depois que Gonçalves Dias criou seu poema. Muito legal esse vídeo, né? Tenho certeza que você gostou. Bom, vamos falar um pouquinho mais então sobre interdiscursividade. Bom, interdiscursividade é a relação entre dois discursos, quando um cita o outro. Então, estou falando a nível aqui de ideias, né, de crenças, de valores. Todo texto traz um discurso, uma visão de mundo ou uma ideologia. E todo discurso reproduz um discurso que já existe, ao mesmo tempo em que se opõe a outro que também já existe. A interdiscursividade entre textos, escritos, música e pintura. Então, como a gente viu anteriormente, na intertextualidade, também na interdiscursividade, eu tenho diferentes estruturas aí, né? Textos, pinturas, poemas, músicas, né? Que trazem essa interdiscursividade. Então, eu percebo o mesmo discurso representado de maneiras diferentes. Mas vamos falar um pouquinho mais disso. Olha só. Eu tenho o texto A e o texto B. Então, quando o texto B cita o texto A, eu tenho uma intertextualidade, certo? Se o texto A e o texto B apresentam a mesma ideia, eu digo que eu tenho uma interdiscursividade. Toda intertextualidade, ela tem uma interdiscursividade, mas nem sempre uma interdiscursividade vai trazer uma intertextualidade. Então, é possível haver interdiscursividade sem haver intertextualidade. Entendeu? Um pouquinho confuso? Tenho certeza que você vai entender isso agora. Observe aqui essa tirinha. Então, a gente tem aqui o Tarzan, né, que é o rei da selva. Tenho certeza que você conhece a história aí do Tarzan, né? Então, ele que mandava lá na selva, era um homem que convivia entre os animais e era o chefe lá da floresta.
E a gente tem aqui os bichos protestando, né? A gente tem aqui fora Tarzan, abaixo o rei, democracia já. Então, todos os bichos aí contra o poder vigente aí, né? Contra o rei da selva, contra o governante principal. Bom, isso te remete a algum lugar, algum país? Você já viu alguma pessoa manifestar aí contra os governantes do nosso país, por exemplo? Então, esse é um discurso, né? É um discurso de ser contra quem está governando. E aqui, ó, o Tarzan diz, maldita internet. Então, a gente tem aqui a história do Tarzan como rei da selva. Então, esse quadrinho, ele remete a um texto, que é a história do Tarzan. Isso é uma intertextualidade. E também tem uma interdiscursividade, que são os protestos e as manifestações contra o poder vigente. Compreendeu melhor agora? Bom, vamos explorar um pouquinho mais. Olha só essa propaganda aqui de um carro dos anos 50. É da Romizeta. Olha só, eu tenho uma mulher saindo aqui, né, de uma gaiola, entrando no carro. Olha só o que está escrito. Agora eu sou livre. O Romizeta é o carro que faltava para meu transporte das compras, visitas e passeios. Segurança, economia, velocidade, conforto são qualidades do Romizeta. Olha só, então o que a gente entende aqui? Olha, a mulher estava presa, ela agora pode sair de carro. Para que ela vai usar esse carro? Para se transportar para quê? Para fazer compras, para fazer visitas, para fazer passeios. E aí, é só para essa necessidade que a mulher tinha mesmo de sair de casa, né? Ela precisava desse carro para sair de casa, a função principal dela é só isso, fazer compras, visitar e passear. Será que ela poderia ter o próprio emprego, por exemplo? Então, eu tenho um discurso aqui por trás dessa propaganda, certo? Aquela propaganda dos anos 50. Observe agora uma propaganda do ano de 2012, bem recente. Olha só, também é uma propaganda de carro. Diz o seguinte, cuidado, ela também dirige. Você percebe aqui, ó, que a gente tem uma torradeira, que é um aparelho elétrico, certo? E uma mulher tentando consertar a torradeira com uma faca. Bom, é uma certa imprudência, não é mesmo? Por quê? Ela pode tomar um choque, olha só, ela pode se machucar. E olha o que está escrito, cuidado, ela também dirige. Ou seja, cuidado. Se ela é imprudente, né, em casa, ela vai ser imprudente também na direção. Olha só, o que você percebe aqui, ó, por trás dessa propaganda de carro dos anos 50 e dessa propaganda de carro que é de 2012, mais recente, né? Bom, não tem um certo discurso, talvez um pouco machista, em relação à mulher, à competência da mulher, à função da mulher. Bom, então aqui, essas duas publicidades, elas não são intertextuais. Uma não cita a outra, apesar de ambas serem propagandas de carro. Mas eu tenho um discurso que é comum, certo? Que é em relação à função da mulher, o papel da mulher, e um certo incômodo que causa, né, em relação a isso. Bom, então, a gente tem uma interdiscursividade, mas a gente não tem uma intertextualidade, porque uma propaganda não cita a outra. Mas a gente percebe traços comuns por trás desse discurso aí, dessas publicidades. Bom, então, essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa, espero que você tenha gostado. A gente falou um pouquinho de texto, de discurso, falamos bastante de intertextualidade e interdiscursividade. Tenho certeza que você entendeu direitinho. Te espero na próxima aula. Até lá!